Pronto. É interessante quando a gente começa a ler os textos do Machado, a gente consegue perceber nos textos dele, o contexto, obviamente, histórico em que ele estava inserido, né? E a gente vai ver que essa crônica, ela é um pouco mais densa, tanto mais complexa do que as outras crônicas que nós já temos lido aqui nos momentos em que nós temos tido, tá certo? Então a gente vai perceber como ela tem um teor filosófico, mesmo literário, bem mais profundo, que vai exigir bem mais da gente, tá certo? Muitas das coisas que estão postas, que são colocadas por ele, não são somente o que está lá. A gente precisa ter maturidade para tentar compreender, tentar entender o que realmente ele tá querendo dizer, né? Então a gente vai ler um pouco aqui das informações sobre o Machado de Assis. Vou pedir para o Matheus ler. Pode ler, Matheus, esse quadro? Passo. Filho de um pintor de pato e de uma lavandeira, Joaquim Maria Machado de Assis nasceu pobre no subúrbio carioca e tornou-se o mais importante dos escritores brasileiros. Publicou poemas, crônicas, contos e romances em capítulos nos jornais para os quais trabalhou. A vivência nos jornais transformou o garoto subúrbio no homem da cidade. O grande tema de toda a sua obra foi justamente a vida na cidade, no caso, Rio de Janeiro, na época a capital política e cultural do Brasil. As reflexões sobre seu dia a dia e sobre a alma de seus moradores. Um verdadeiro historiador do cotidiano. Todos os acontecimentos da cidade mereciam seus escritos. Espetáculos artísticos, disputas políticas, fatos econômicos, relações afetivas sociais. Tudo era registrado por sua pena. Os acontecimentos em si, na verdade, não foram o cerne de seus textos. O que importava era a reflexão profunda que os acontecimentos suscitavam em Machado e o modo como ele conseguia passá-las para os leitores. As crônicas de Machado, escritas ao longo de 40 anos, são sempre atuais, como espaço de denúncia da escravidão e outras graves questões da época, embora os conteúdos políticos e sociais estivessem sempre presentes em seus escritos. Machado não lhe dava um trágico, como faziam muitos autores seus contemporâneos. Ele refletia sobre acontecimentos históricos e provocava os leitores uma arma literária eficaz, que manejava muito bem a ironia. Embora sua obra fosse reconhecida pelos jornais, editoras de livros e seu público, Machado não conseguia viver de seus escritos. Foi funcionário público, como muitos autores radicados no Rio de Janeiro daquela época. Como capital política do país, num tempo em que muitos dos empregos públicos eram natureza burocrática, de meio expediente, a estrutura do funcionalismo público permitia que os escritores ocupassem parte do seu tempo na produção literária. No caso de Machado, somente no fim da vida os recursos provenientes de sua obra tornaram-se suficientes para provê-lo. Pronto, obrigado, Matheus. Então a gente tem aqui essas informações sobre o Machado, né, onde ele nasceu, na cidade do Rio de Janeiro, como ele era pobre, né, e depois conseguiu ascender por meio de um serviço de trabalho público, né, mas também por meio de sua própria escrita, sua capacidade, e aí, tendo começado a trabalhar em jornais, teve também a oportunidade de publicar seus poemas, crônicas, contos, romances, tá certo? E mesmo em vida já era reconhecido, né, pelo seu talento e os textos que escrevia, né? Uma vez que mesmo tendo sido reconhecido, tendo publicado, né, ele não, por um momento, né, ele não conseguia viver somente daquilo, né? Óbvio que mais pro fim da vida ele teve condições de sobreviver somente com seus resultado dos seus textos, né? Sua obra podia então prover suas necessidades. Então, interessante aqui falar sobre as reflexões, né, sobre o dia a dia, sobre a alma de seus moradores, né, como ele conseguia descrever
a cidade, né, a vida citadina, né, como era a vida na cidade e as próprias pessoas, né, as relações sociais, de modo que tudo merecia a atenção dos seus escritos, né, espetáculos artísticos, disputas políticas, fatos econômicos, como ele coloca aqui, né, relações afetivas, sociais, tudo era registrado por sua pena, apesar de que ele não se detinha somente na descrição, na, nesses acontecimentos, né, como central no seu texto, né, como o cerne, né, mas o que importava era a reflexão profunda que os acontecimentos suscitavam em Machado, né, o modo como ele conseguia passá-la para os leitores. E a gente vai ver no texto de hoje que, apesar de ser um texto que vai tratar de um assunto muito banal, assim, uma coisa muito prosaica, né, uma coisa muito é, sem importância mesmo, né? Ele tá, tipo, o autor, o narrador tá passando, ele vê uma cena e diante daquela cena, então ele começa a escrever o texto e viajar, né? Como a gente costuma dizer, né? Mas aí a refletir, a meditar em tudo aquilo que está acontecendo e como aquilo passa a ter um outro significado, né? Como aquele acontecimento, aquela atuação, aquele, aquele, aquilo que estava acontecendo, né? Ele consegue tirar mais informações, mais pensamentos, reflexões daquilo, daquilo lá, tá certo? Antes de nós lermos o texto, eu queria que a gente refletisse primeiro sobre o título da crônica.